Fala, torcedor do Fogão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Botafogo Sincero, um canal feito por um torcedor apaixonado pelo Botafogo para dar opinião sobre futebol e principalmente sobre Botafogo. E hoje nós vamos falar, é claro, sobre o Mundial de Clubes, vexame. Será que é isso mesmo? Será que dá para considerar como vergonha essa derrota do Botafogo para o Pachuca do México, 3-0? Como que podemos avaliar esse jogo, né? Então, vai ter uma resenha aí pós-jogo, vamos falar também sobre saídas, já que o calendário agora se encerrou, vamos falar sobre eventuais contratações, sobre contratos que estão chegando ao fim, enfim, vamos fazer um resumo rápido aí do dia do Botafogo e sobre o que esperar para o ano de 2025 do Glorioso. Começar falando de Mundial de Clubes, é o tal do Intercontinental mesmo, mas que é o antigo Mundial de Clubes que todo mundo jogou com diversos nomes e era considerado mundial. Era esse que o Botafogo estava disputando hoje, né, contra o Pachuca, pelas quartas de final do torneio. Um jogo que, né, não saiu como a gente esperava, 3-0 para o Pachuca. Foi vexame? Foi vergonhoso? O que foi esse jogo? O que foi esse resultado? Claro, né, a mídia já começa a falar aí, já começa a cornetar, e não tem corneta nenhuma, pessoal. Não é vexame. Vexame é não estar lá para participar. Né? Muitos dos times adversários aí que estão cornetando não estiveram ou não tiveram, né, a capacidade de se classificar ganhando a Libertadores. Então, vamos lá, né? Tem aquilo que se diz, né, que só perde pênalti quem bate. Então, só perde esse jogo quem estava lá classificado para participar. É claro que eu, como torcedor, não gostaria de ter perdido, né? Sempre entro até em par o ímpar querendo ganhar, e aí muito mais nessa situação de jogar um Mundial, de poder ganhar um Mundial, né? Tinha uma grande expectativa, claro, e não esperava perder de 3-0, não esperava perder de 3-0, mas não chega a ser vergonha nenhuma. Nós sabemos que o nosso calendário ele era ingrato. O Botafogo jogou 20 jogos a mais no ano do que o Real Madrid, por exemplo. Então, essa situação de cansaço de final de temporada, né? Faz 3 dias que o Botafogo jogou e foi campeão brasileiro, então um jogo que também exigiu, sendo que 4 dias antes tinha jogado contra o Inter fora de casa, também teve viagem, teve que ganhar do melhor time do retorno. Antes disso foi jogar uma final de Libertadores lá em Buenos Aires, jogou com um jogador a menos, e antes disso ainda teve um jogo decisivo contra o Palmeiras, né, que praticamente definiu aí o destino do Campeonato Brasileiro. Então, sim, foi extremamente desgastante. Claro que na hora do jogo eu também xingo um pouco, eu falo, mas não tem vexame nenhum em perder esse jogo. Né? Alguns da imprensa um pouco mais razoáveis falam a mesma coisa. Ninguém teve esse intervalo tão curto de tempo para jogar um Mundial, assim como o Botafogo teve. Né? Dito isso, não cheguei a assistir completamente o jogo, assisti principalmente da metade do segundo tempo para frente, onde o Botafogo já tinha retomado ali um pouquinho as rédeas do jogo, né? Porque pelas estatísticas no início estava bem feio a situação, pelo número de chutes a gol e tudo mais, a gente já tinha essa ideia. O fato é que o Botafogo foi jogar com metade do time reserva, né? E aí, assim, não dá para julgar a decisão do Arthur Jorge, porque agora, com o resultado feito, é muito mais fácil, né? A gente dizer que foi uma decisão errada. Mas teria dado certo com outro time, com outra formação? Também não sabemos. Provavelmente ele colocou esse time porque o restante estava desgastado. Eu, Túlio, falei isso antes do jogo ainda, para não dizer que sou, né, comentarista de jogo que acabou. Mas eu teria entrado com o time titular, né, para tentar resolver o jogo logo de cara, e depois disso colocaria os reservas. Eu teria feito isso. Teria dado certo? Também não temos como saber. Porque se o jogador estava desgastado, aí teve gente que disse, mas se estava desgastado, como é que ele botou no segundo tempo? Claro, ele não podia era morrer com todo mundo no banco, né? Então, já que estava perdendo, ele ia ter que abrir mão
né, de poupar os jogadores cansados e ir para cima. Eu só acho que esse não era o jogo para poupar. Eu acho que primeiro tu te desgasta, te mata primeiro e aí deixa para descansar depois se tu for eliminado. A gente acabou descansando os jogadores antes e foi eliminado assim, né? Mas, de novo, isso é opinião. E a minha opinião poderia dar, né, se fizesse isso, poderia ser pior ainda. O Botafogo chegou a controlar o jogo em muitos momentos, mas em infelicidades, em erros, e eu me surpreendo um pouco com a performance do John hoje, não quero colocar na conta dele. Nosso ano foi maravilhoso, pessoal. Nosso ano, nada paga o nosso ano, nada, nada. Por isso que eu comecei já dizendo que não é vergonha, não é vexame. Mas das 3 bolas do John, eu diria que as 3 eram defensáveis, não que foram erros, mas que eram defensáveis. O primeiro talvez o menos, né? O cara fez uma jogadaça ali também, tem que dar os méritos para o adversário, fez uma jogadaça. E aí até talvez pelo tempo de reação o John fosse mais vendido no primeiro gol. Mas o segundo e o terceiro, eu acho que ele podia ter esticado os braços, né? Eu acho que aí ele podia ter, enfim, tentado defender, que parece que ele não tentou defender, né? Ele não parece não ter abrido os braços. Mas de novo, é a opinião. E aqui eu tô pegando um pouquinho pesado com ele, um cara que, né, nos salvou em muitos momentos, mas acho que hoje pecou em performance. O Adrielson errou numa das jogadas que gerou o gol deles, né? O restante, aí de novo, né? O primeiro gol não dá para dizer que foi um erro, porque o cara, acho que foi um erro na nossa saída, né? Sim. Mas depois o cara veio, o cara driblou todo mundo, é uma jogada de habilidade, é como pegar o Luiz Henrique ou o Thiago Almada e destruir o outro time em uma jogada e querer dizer que o outro time errou. Não é, né? Então, enfim, né? Não dá para chorar muito nesse jogo, já foi. Não dá para querer colocar a culpa em ninguém. Eu acho que eram bolas defensáveis, mas ao mesmo tempo o Botafogo também não fez nenhum gol, né? A zaga estava cansada, os laterais estavam cansados, o ataque, né? Tem pessoas ali que acho que já deu realmente, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas enfim, né? O Botafogo jogou o Mundial, perdeu, mas isso não apaga em nada o ano histórico que nós tivemos, né? Nós vivemos a história, nós fizemos a história, muitos de nós presenciamos, né, ao vivo e a cores a história sendo feita, Botafogo campeão da Libertadores e campeão do Brasileiro. Então não tem terra arrasada, não tem vexame, não tem revolta, né? Estamos de parabéns, o time está de parabéns, todos estão de parabéns pelo resultado que a gente conseguiu esse ano. É um ano histórico, o melhor ano da história do Botafogo. Dito isso, chega o momento de se tomar decisões, né? A questão de ter encerrado o calendário agora para o Botafogo é que chega o momento de tomar decisões de quem fica, quem sai e quem vem, né? O quem vem ainda é muito incógnita, mas o quem fica e quem sai já começa a se desenrolar, né? Com algumas despedidas que aconteceram já, inclusive, no vestiário. Já sabemos que algumas pessoas não ficam. Uma coisa que era muito clara para nós desde o começo e que está tudo bem, tudo certo, né? O Almada veio, ficou 6 meses, está indo embora e ele nos ajudou a ganhar o título da Libertadores e do Brasileirão. Almada, show de bola, cara. Obrigado. Que tenha muito sucesso para onde for. Se todo jogador viesse para cá e em 6 meses fizesse o que o Almada fez, não teria nunca o que reclamar. A gente podia jogar só 6 meses no ano. O restante a gente jogava com reserva. Então, ele deve puxar a barca. Ele vai puxar a barca, né, de jogadores que vão sair, vai para o Lyon. Outros jogadores que estão mapeados para sair é o Igor Jesus e o Luiz Henrique. Esses devem sair também já nessa janela. E aí é onde a gente começa a criar algumas preocupações em função, né, do nosso ataque, o nosso poderoso ataque, que deve dar uma repaginada legal aí para o ano que vem, né? Existe uma possibilidade de o John sair,
Não à toa que o Botafogo já está atrás do Léo Link, do Atlético Paranaense, mas ainda não é certeza. E um outro que tem uma grande probabilidade de ir embora é o Cuiabano, que já estava sendo sondado, veio olheiros para cá e deve ir para o futebol da Inglaterra. Então, nesse momento, que tem mapeado para sair Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, Cuiabano e John. Estamos falando aí de metade do time, o Cuiabano às vezes titular e tal, mas metade do time do Botafogo praticamente. E ainda tem aqueles jogadores em fim de contrato, muitos deles, né, reservas, e que alguns a torcida já pede inclusive para que vão embora, né? O Eduardo tem sido uma das caras dessa. Ele já, se ele e Tiquinho ficaram muito marcados no ano passado, né, com o fracasso de 2023, esse ano, mesmo ganhando o campeonato, mas quando eles entraram, eles praticamente nunca jogaram bem, né? Tiveram um espasmo aqui ou ali, mas foram jogadores que parece que não voltaram para 2024. Então são jogadores, o Eduardo principalmente deve puxar a barca dos que já estavam em fim de contrato, né? O Tiquinho não se fala nisso abertamente. Se eu fosse dar opinião, eu sairia com o Tiquinho também, com todo respeito a ele. Posso falar um pouquinho mais depois disso. Marçal deve sair. Oscar Romero deve sair. Eu não sairia com o Romero, eu ficaria com o Romero, ainda mais com a saída do Eduardo. E aí tem alguns outros jogadores aí, talvez menos badalados, que devem sair, né? Alguns que estão retornando de empréstimo e não ficam e tudo mais. Então, assim, muita gente vai embora do Botafogo. O Botafogo vai precisar se reforçar bastante, né? Mas a gente ainda fica com uma espinha dorsal muito boa para o ano que vem. Nós temos o Alex Telles, que é um excelente lateral. Nós temos a zaga titular, que é muito boa. Nós temos a lateral direita com o Matheus Ponte, que para mim precisa ser titular. E ainda vem o Vitinho depois que voltar de lesão, né? Não seria a minha preferência, mas de lateral direita nesse momento não acredito que o Botafogo vá se reforçar. Dependendo de como ficar com Marçal e Cuiabano, talvez precise de uma reserva para lateral esquerda, e a nossa zaga toda precisa de uma recomposição ali para reserva, né? O goleiro, Gatito Fernandes, deve ficar, então o John, dependendo se ficar ou se sair, mas tem o Gatito para suprir, tem o Léo Link que deve vir, né? E aí os dois devem disputar ali a condição de titular numa eventual saída do John. O Gregory deve se manter, Marlon Freitas deve se manter, Alan deve se manter, de volantes, Danilo deve ir embora para o Santos, né? Assim como o Marçal também tem o seu destino especulado no Santos. E para frente o Júnior Santos é um cara que deve ficar. O Savarino, embora não tenha dado certeza, mas também é outro que deve ficar. E aí existem dúvidas ali entre Carlos Alberto, entre o Matheus Martins também deve ficar, mas eu não considero ele um jogador para titularidade. Então, assim, é um time que realmente precisa se reforçar. Eu acho que o Mundial, ele dá um recado para nós, tal qual a perda do título em 2023. Se nós tivéssemos ganho o título em 2023, a gente teria entendido que estava tudo bem. E olha, talvez estivéssemos ainda com o Thiago Nunes, imagina que desastroso teria sido nosso ano com o Thiago Nunes sendo o nosso técnico. Provavelmente já teria rodado e a gente já teria ficado pelo caminho também, né? Então, existem males que vêm para bem. E que essa eliminação no Mundial mostre para a diretoria que nem tudo está resolvido, né? Tem a questão do cansaço? Tem. Mas nós não tínhamos no banco de reservas alguém que pudesse suprir à altura o nosso time. E aí, pensando no Mundial de Clubes do ano que vem, a gente não quer fazer feio, né? Então, contra PSG, contra Atlético de Madrid, imagina, a gente pensando em ganhar de PSG e Atlético de Madrid, tomou 3 do Pachuca. Ah, mas estava cansado. Tudo bem, eu entendo, não tô discordando disso. Mas é complicado, é complicado. O calendário brasileiro ele vai continuar sendo assim. Então são preocupações que a gente tem aí para reforço para o ano que vem. Então, basicamente, né, falando de futuro, é isso. Existe já uma sondagem
Bitelo como um meio atacante, mas é basicamente isso que a gente tem hoje, especulando por aí, né? Bitelo e Léo Link. A diretoria estava muito com os pés no chão em virtude da temporada rodando ainda, então por isso não tinha novidades. Agora, com o final da temporada, é natural que sejam anunciados aí, né? Realmente quem fica, quem sai, anunciadas as dispensas, e que se acelere o processo de contratação de reforços, né? E aí, qualquer eventual notícia relevante também a gente vai trazer aqui, vai fazer as considerações, vou dar a minha opinião, como eu gosto de sempre frisar, né? Aqui, mais do que notícia, eu dou sempre a minha opinião em cima daquilo que eu vejo, daquilo que eu escuto, daquilo que eu estou lendo aí de notícias. E aí vocês têm total liberdade, inclusive peço, né, que comentem, que deem a sua opinião, deixem suas mensagens aí para a gente poder também interagir. Beleza? E só antes de encerrar, quero pedir para você que me acompanha, que chegou até aqui no vídeo, dá uma força para o canal, curte o vídeo, comenta, dá a sua opinião, pergunta, dá ideia, dá sugestão, até para a gente poder manter o canal animado aqui nesse período de férias dos jogadores, mas que a gente vai estar sempre trazendo notícias sempre que possível, trazendo informação, trazendo algumas recordações sobre a Libertadores, sobre o Campeonato Brasileiro, com vídeos, momentos da festa e tudo mais. Então aproveita, curte o canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha com seus amigos, botafoguense ou não, para dar uma força para o canal, tá bom? E para fechar, né, o que esperar para 2025? Vamos manter esse nível de competitividade? Vamos disputar título? Como que vai ser? Nunca dá para saber, né? Porque enquanto a gente está trabalhando, os nossos adversários também estão. Não vamos ter vida fácil. Os adversários já sabem como o Botafogo joga, sabem o que a gente pretende para os próximos anos e nós somos o adversário a ser batido. Uma coisa que a gente pode ter certeza é que o Textor vai continuar investindo. Ah, mas vai sair jogador. Bom, se sair jogador, vai entrar dinheiro. Entrando dinheiro, fica mais fácil ainda de investir. Esses jogadores que vão sair não é por uma necessidade financeira, como foi em outros momentos o Botafogo, que era obrigado a vender. Esses jogadores vão sair porque são muito bons. E aí tem mercado para eles lá fora. Se tem mercado, esse mercado vai pagar por isso. E ao pagar, entra dinheiro nos cofres para que a gente contrate mais gente. E mesmo que não fosse isso, o Textor já tinha, né, avisado que teriam aí contratações pontuais, mas de peso para reforçar o elenco para o ano que vem. Então, o que nós podemos esperar? Um Botafogo competitivo. Esperamos que seja campeão de novo, mas o mínimo que podemos esperar é competitividade. Estava vendo um vídeo agora, há pouco, do Textor, que ele postou, né, no Instagram, saiu também nas redes sociais do Botafogo. Ele termina dizendo assim: ano que vem tem mais, né? Ano que vem estamos aí de novo. Então, de tudo que ele fala, né, eu acho que ele fala sobre agradecimento, sobre reconhecimento e tudo mais, eu acho que isso é fundamental, a gente olhar para esse ano e ser grato a tudo aquilo que a gente viveu e se emocionou nesse ano, agradecer torcedores, comissão técnica, agradecer funcionários, agradecer a nós torcedores que não desistimos, mesmo em momentos difíceis, apoiamos o time e fomos recompensados com 2 títulos, né? Então, primeiro é recordar isso e agradecer, ser grato, mas também é pegar essa última frase do John Textor e ter a certeza de que continuaremos competitivos, nós não vamos sumir do radar. Ele prometeu que manteríamos essa competitividade e já termina dizendo isso, ou seja, o ano está se encerrando, mas para ele é como se ele já estivesse vislumbrando o ano que vem, dizendo assim: não se preocupe, ano que vem a gente vai estar aí de novo. E é isso que a gente espera do Botafogo, que esteja sempre no topo. A gente sabe que não dá para ganhar sempre, né? Para a gente ganhar, outros 19 tiveram que perder no Brasileirão, e isso funciona em cada campeonato. Só dá para uma torcida ser feliz no final. A gente espera que seja nossa, mas a coisa não é tão simples assim, né? De novo, a gente está melhorando, os adversários também vão melhorar, vão ter novas administrações, vão ter gente de scout querendo copiar o trabalho do Botafogo, vão colocar dinheiro, vão tentar travar a gente com a questão de fair play financeiro, entre outras coisas. Mas uma coisa, de novo, podemos ter certeza,
continuaremos trabalhando pelo Botafogo no topo, né? Palavras do John Textor, e nós, da nossa parte, como torcedores, continuaremos torcendo, apoiando para ver o nosso Botafogo campeão de novo. Uma lição de casa muito importante que o Botafogo precisa fazer é com relação ao Arthur Jorge, né? Vamos falar sobre isso num vídeo ainda na sexta-feira, onde já devemos aí ter um pouco de desdobramento do caso dele. Não gostei um pouco da postura dele, de por pelo menos 2 vezes ter falado claramente na mídia que não sabe o futuro dele, né? Como se ele não tivesse contrato. Então, entendo a necessidade dele de valorização, entendo, concordo, apoio, mas existem coisas que têm que ser tratadas dentro, né, dentro de casa. Se um jogador faz isso, ele é criticado. O técnico, não é porque ele ganhou dois títulos importantes que ele pode agora cagar com tudo isso, né? Não que eu acho que ele esteja cagando, assim, de novo, muito respeito a ele, quero que ele continue, só acho que não precisava ter exposto isso e ele expôs, inclusive, antes dessa parte final, né, de jogar Mundial e tudo mais, eu acho que podia ter deixado para falar depois. Mas, enfim, o cara tem crédito, espero que continue, acho que o Botafogo tem um dever de casa para fazer aí, para que essas conquistas continuem, porque não dá para ficar procurando técnico o tempo inteiro, nem sempre a gente vai achar, nem sempre vai achar um bom, nem sempre vai achar um que encaixe, e até achar, às vezes a gente tem que ficar esperando, como a gente esperou pelo Luiz Castro, como a gente teve que esperar pelo Arthur Jorge, e pode ser que não dê tempo. A gente quase foi eliminado na Libertadores nessa espera, né? Então, espero que o Botafogo faça o dever de casa, que o Arthur Jorge decida ficar. Agora, de novo, né, para finalizar, não temos dúvida, o Botafogo vai continuar competitivo e nós continuaremos aqui na torcida por um Botafogo campeão.